Muito que complexo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para tentar resumir, explicar e ao final opinar sobre a novidade do caso Eduardo Bauerman. Claro, um caso que não envolve só ele, mas como a gente fala sobre o Santos, ele é o foco, já que ele foi suspenso por 12 jogos na Justiça Desportiva, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD. Essa punição saiu ontem, cabe recurso, o Santos se posicionou nesta sexta-feira, então nós vamos trazer todo um resumo da situação, tentar explicar bonitinho e depois opinar. Como o Santos só... Aliás, o Santos não se posicionou oficialmente, né? O UOL trouxe uma matéria com apuração sobre o posicionamento do Santos na tarde da sexta-feira, por isso o vídeo demorou um pouquinho, eu estava esperando alguns dos nossos competentes setoristas trazerem novas informações para poder opinar de maneira mais consciente, digamos assim, e a partir de agora poderei. Então, basicamente, o vídeo será dividido em duas partes, primeiro lado informativo, segundo lado opinativo. Vamos lá. O resumo maior é, o Bauerman está suspenso por 12 jogos. Então você pode perguntar, então daqui 12 jogos, 13 jogos, ele pode entrar em campo? Muita calma nessa hora. Vamos por partes, vamos abrir a primeira matéria do UOL. Você pode ler no GE, no Diário de qualquer outro lugar aí. Eu selecionei do UOL porque estava mais fácil aqui para mim. Vamos lá. A matéria se chama STJD bane jogadores por manipulação. Bauerman é suspenso por 12 jogos. Por que começa com esse banimento e depois cita o Bauerman? Bom, porque alguns jogadores foram de fato banidos num julgamento de vários jogadores ontem, quinta-feira, tá? O Bauerman fez parte de um julgamento com outros tantos jogadores e como ele é o único ali de Série A mesmo, de time grande, envolvido no julgamento de ontem, ele acaba virando a manchete. Teve também a punição mais branda, inclusive, né? Tirando o Igor Carius, só que o Carius não foi punido, ele foi absolvido. O Bauerman teve a punição mais branda. Por exemplo, o Gabriel Tota, que estava no Juventude, foi banido no futebol. Teve gente, um goleiro chamado Matheus também, que estava no Sergipe, também foi banido. Teve jogadores que foram condenados a X número de dias, 380, 720, enfim. Daí, um ano e alguma coisa, mais ou menos 2 anos. O Bauerman foi 12 jogos. Então vamos lá, vamos ler aqui e ir parte a parte. A pena de Bauerman não trouxe afastamento tão longo, no caso banimento, ou muitos e muitos dias, porque os julgadores concordaram em mudar o enquadramento dos atos dele no julgamento. Inicialmente ele foi denunciado, no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que prevê punição a quem prejudica seu clube em troca de vantagem. Em cima da hora, no julgamento, eles tiraram esse artigo. Eles entenderam que o Santos não foi prejudicado. O que você pode discordar ou concordar. Nisso eu não vou opinar, porque depois a justiça vai ir atrás de mim. E eu não quero. Mas mudaram disso. A auditora Adriane Hassen, relatora do processo, foi a primeira a desclassificar a ação de Bauerman para agir contrariamente à ética desportiva. Aliás, tirou daquele artigo para classificar como agir contrariamente à ética desportiva e não prejudicar o time. Assim, considerando os 2 jogos, Avaí e Botafogo, que Bauerman chegou a acertar, esse é um ponto importante, eles julgaram que as provas garantem que o Bauerman chegou de fato a acertar. Isso na justiça desportiva não é mais discutido. Ele chegou a acertar segundo a justiça esportiva. Então o tom, até do que o jornalista tem que explicar para você, pode mudar. Foi considerado uma prova justa, legal. Chegou a acertar com os apostadores que levaria cartão, o que acabou não cumprindo, depois devolvendo o dinheiro. O jogador levou 6 jogos de suspensão por cada jogo, ou seja, 12 jogos. Ele foi suspenso por 6 jogos pelo cartão que deveria receber contra o Avaí, 6 jogos pelo cartão que deveria receber contra o Botafogo, a soma 12 jogos, por isso 12. Enfim, foi isso. Então mudou de conduta contra o time, prejudicial ao time, para antiética. Por isso uma pena mais leve. Aí uma outra matéria do UOL explica por que eles decidiram por isso. Como o STJD chegou a pena de 12 jogos para Bauerman em dia de tensão e choro. Tem vídeo dele chorando e tal. Isso é uma situação que quem quiser procurar, procure por aí. Bom, a matéria pergunta, mas há como explicar a linha de raciocínio dos julgadores e os elementos da sessão, que teve duração de 8 horas, para explicar por que ele tomou 12 jogos e não foi banido ou multa e tal? Vamos lá. Na prática, em relação a Bauerman, houve o seguinte. O zagueiro, assim como outros 7 jogadores do processo,
foi denunciado em artigos que previam penas pesadas, como por descumprir regulamento, atuar para prejudicar a equipe de forma deliberada e atuar de forma contrária à ética do esporte. As investigações do Ministério Público de Goiás indicam que Bauerman aceitou e chegou a receber o dinheiro para ser expulso contra o Avaí. Ele não cumpriu e também não cumpriu no jogo seguinte. Ele chegou a devolver parte do dinheiro aos apostadores. Essa atitude da devolução, foi identificada no STJD como atuação contrária à ética desportiva, cujo artigo prevê máxima de 6 jogos, pena máxima de 6 jogos. Como as atitudes envolveram 2 jogos, ele teve a pena duplicada. Aqui a aspa da relatora Adriene, aparentemente, desculpa. Houve depoimento pessoal, confissão por parte do denunciado, de novo, mais um trecho interessante, importante. O Bauerman, então, no depoimento, confessou. Foram esclarecidas várias questões. A gente teve o depoimento do médico, a situação de saúde. Vamos parar aqui. O médico que trabalhava no Santos disse que o Bauerman chegou a atuar lesionado nesses jogos, mostrando vontade de, enfim, não ser punido. Eu não entendi muito bem a relação, mas enfim, houve um depoimento lá do médico. Enfim. Nesse caso, a gente verifica que ele concordou, mas não executou. De novo, a relatoria do STJD aponta que ele concordou com a oferta. Ele recebeu e devolveu. Não vislumbro nos artigos trazidos pela Procuradoria a hipótese narrada na forma praticada pelo atleta. Contudo, ao concordar em manipular, fica realizada a conduta antiética. O STJD afirma que Bauerman concordou em manipular o jogo de alguma forma, no caso, recebendo os cartões, por isso considerou uma conduta antiética. Tá bom. Enfim. A estratégia da defesa foi atrelar em partes a decisão de tomar o cartão vermelho já depois do jogo contra o Botafogo, sem efeito para as apostas. Isso também trouxe a reboque a sustentação de que não houve prejuízo ao Santos dentro do jogo e tampouco no efeito resultado das partidas em questão, o que meio que é verdade, o Santos meio que não foi prejudicado. O problema é, que você pode discutir, tá, mas se ele tentou receber o cartão, ele não prejudica o time por cometer faltas ou por buscar cometer uma falta? O STJD entendeu que não, mas enfim, aí é uma questão de quem julga e ele não sou eu. Uma fala do advogado, essa parte é maravilhosa. Durante o julgamento chamou a atenção. Ele afirmou que o zagueiro disse sim aos apostadores por não saber dizer não. Aspas para o advogado. Quando isso foi dito, foi em um contexto que ele foi atraído para isso por uma pessoa da sua relação. E naquele momento ele deveria ter trancado a conversa e não soube dizer esse não. É isso que está trazendo essa punição para ele hoje. Ele deveria ter sim evitado essa conversa. Aí o Globo Esporte, de maneira muito sagaz, publicou um trecho em que o repórter que estava lá no julgamento pede uma palavra do Bauerman e ele diz, agora não. Aí o Bruno Gilfrida, também é repórter do GE, tuitou de forma genial. Olha, o tratamento para aprender a dizer não está funcionando, já disse não para o repórter. Complicado. Bom, enfim. Então é isso, ele está suspenso por 12 jogos neste momento. Primeira pergunta, cabe recurso? Cabe. A Procuradoria, que é quem denunciou o jogador e todos os outros, pode pedir a revisão no STJD por uma punição maior. Traz provas, monta um novo processo e pode. O Bauerman pode ser reintegrado ao Santos? Pode, mas segundo a apuração do UOL, o Santos não está muito afim. Sabe por quê? Porque o processo não acabou. Não só porque pode entrar com recurso, os denunciantes, como o processo não foi sequer julgado na justiça comum. O STJD é apenas a parte esportiva. Agora o processo segue na parte comum. Que você, por exemplo, pode ser processado. Você que não é atleta. Você vai para a parte comum. Nenhum jogador acusado da manipulação foi julgado na justiça comum até aqui. Eles ainda podem ser. E vão ser, no caso. Então o Santos deve optar por esperar essa parte. No máximo, vender ou emprestar o jogador, se for a hipótese mais plausível, durante esse período. E aí o outro time que se vire, caso ele seja suspenso, punido. Eu não sei qual tipo de punição pode acontecer na justiça comum para isso. Então, o processo não acabou, nem na parte esportiva, porque cabe recurso, caso a Procuradoria entenda que é uma punição maior,
nem na parte comum, porque ela sequer foi julgada ainda. Bom, apuração da parte do Santos, estou olhando minhas anotações aqui. Lembrando que o processo corre na Justiça de Goiás, tá? Só para deixar claro. Lucas Mussetti publicou, meio-dia e meia, meio-dia e 38 desta sexta-feira, a seguinte matéria. Santos se surpreende com punição e revê planos por Eduardo Bauerman. Muita gente que não lê, e eu sempre recomendo que leiam, pelo amor de Deus, entendeu isso, a surpresa com a punição, como o nosso esperava não ser punido. Não, o Santos esperava uma punição muito maior. E aí, por isso, o Santos tem que ser elogiado nesse momento. Por quê? Por esperar uma punição maior? Não, calma. Tem que ser elogiado porque o Santos não tomou nenhuma atitude no calor do momento. Rescindir, processar. O Santos só, fica afastado e vamos esperar todo o processo. E isso continua, o Santos vai seguir todo esse processo. Se o Santos já tivesse rescindido por justa causa, o Bauerman poderia, desde já, preparar um processo contra o Santos. E falar, eles me rescindiram por uma causa que não existe. Daqui 12 jogos eu estou liberado. O Santos esperou de forma correta. Vamos ler a matéria do Mussetti. O Santos se surpreendeu com a punição dos 12 jogos. O Peixe esperava ao menos 1 ano de suspensão no STJD. Olha só. O Santos, então, revê o planejamento inicial após a suspensão de 12 jogos. O gancho pode não dar segurança jurídica suficiente para rescisão por justa causa, como eu acabei de explicar. O Santos não pode rescindir por justa causa. No máximo, pode rescindir em comum acordo com o jogador. Mas aí não me parece do interesse dele que haja uma rescisão. E outra, se o cara daqui 12 jogos de fato poder atuar e o Santos não quiser ele em campo, é mais fácil vender do que rescindir e não faturar nada e perder dinheiro. Bom, continuando. O Santos agora adota cautela e espera a decisão final por escrito e se a Procuradoria do STJD vai recorrer, como eu acabei de explicar. O Santos afirma que a prioridade é proteger a instituição. Perfeito. O Santos planejava processar Bauerman se o STJD entendesse que o delito foi mais grave. O clube demitiria e entraria na justiça para pedir as verbas rescisórias do contrato até o fim de 2024. No caso, o contrato vai até lá. Essa punição mais branda, digamos assim, não quero julgar o tamanho, mas é mais curta, pronto, fez com que o Santos mudasse a estratégia. Poderia processar, rescindir desde já. Como o STJD entendeu que o Bauerman não cometeu algo tão grave dentro dos artigos do Código de Justiça Desportiva, o Santos, não vamos lá. Aí você pode perguntar, beleza, o Santos não vai processar, o Santos não vai rescindir. Ele vai voltar a jogar pelo Santos? Vamos continuar a matéria. A tendência é a saída. O Santos não tem pressa para decidir o futuro do zagueiro, mas a tendência é negociar o jogador. O Santos entende que Bauerman pode ter mercado em clubes do Brasil e principalmente no exterior. O Santos não vê clima para Bauerman continuar e facilitaria a sua saída. O atleta estava afastado dos treinamentos e não apareceu no CT recentemente. Então vamos à parte opinativa. Eu concordo com o Santos. Eu acho que não há clima para continuidade dele por vários motivos. Os principais. Dentro do elenco, porque, e eu vou falar de coração muito aberto agora, os jogadores, a comissão técnica, os funcionários não vão olhar para o Bauerman do mesmo jeito. Eu não estou colocando o cara como criminoso, não é isso de maneira alguma. Mas o fato é que no primeiro julgamento, que é o esportivo, ele foi considerado culpado de algo. Tanto que pegou 12 jogos. Ninguém pega 12 jogos sendo inocentado de tudo. Ele foi considerado culpado de algo, de aceitar a proposta. É inegável que dentro do clube, todo mundo vai olhar e falar, o cara chegou a aceitar uma coisa aí. Eu confio? O Odair pode olhar e falar, eu confio nele? Estou levantando hipóteses, não estou gravando nada. Segundo motivo é a torcida. A torcida, quando ele entrasse em campo, qualquer lance de desviou para escanteio, fez uma falta mais pesada, que pode acontecer, perdeu um gol, vai, já no burburinho da arquibancada e com certeza em casa, falar, o cara foi julgado por uma situação, foi punido, independentemente de forma branda ou pesada, por essa situação, e essa situação
envolve lances de jogo. Se dentro do jogo ele tá participando, tomou um cartão. Se dentro do jogo ele tá tomando cartão, qual é a segurança mental é um ótimo termo, pelo amor de Deus, que o torcedor vai ter de confiar nesse jogador? É muito suspeito. Dentro do Santos, em outro clube ele pode ter essa confiança. Querendo ou não, criou-se um clima. Quando ele foi afastado, também criou-se um clima que eu não sei se dá para reverter dentro lá do clube. Muitos jogadores, com certeza, se sentiram traídos. Pô, a gente tá aqui se matando, o time já é ruim, o cara vai lá e ainda arranja cartão, não sei o quê, por mais que não tenha arranjado, mas poderia ter arranjado. Quebra o clima. Eu não tô falando que a pessoa não merece uma segunda chance na vida. Não é isso. Mas eu acho que no Santos, não. Se ele cometeu, ou aceitou cometer e no fim não cometeu, tudo no C, algo fora da ética do esporte, com a camisa do Santos, é melhor que ele siga a sua carreira, caso a justiça no fim das contas permita, fora do Santos. Felipe Noronha, eu não reintegraria Eduardo Bauer. Não estou falando que tem que banir, expulsar do futebol. Eu só não quero no meu time, que é o que eu estou opinando aqui. Eu também não quero um monte de outros jogadores que não fizeram nada, nem aceitaram fazer nada, nem nada do gênero. Por basicamente considerar fracos. O Bauer é um bom zagueiro, mas eu acho que não tem o menor clima para ele jogar no Santos. Claro, todas as ações devem ser feitas dentro da consciência jurídica do Santos, que até agora foi perfeita. Até tem no finalzinho da matéria do UOL o seguinte trecho. Outros clubes se anteciparam e demitiram atletas investigados e agora podem ter problemas na justiça se as punições forem brandas como a de Bauer. O Santos está certinho e é sempre uma opção. Mesmo que ele seja reintegrado, enfim, ou até inocentado no novo julgamento totalmente, o Santos pode falar, não, a gente só não quer, só não joga aqui e tá tudo bem. Quero saber a opinião de vocês. Essa é só a minha opinião, não estou cravando que eu estou certo ou errado. Eu só acho que o Santos, por mais necessidade que tenha de zagueiro, não pode contar com um jogador que teve de deixar o clube por tanto tempo, né? Ele teve de sair do clube, do jogo. Desfalcou o Santos, prejudicou o Santos, se não lá tomando os cartões ou não tomando os cartões, sendo uma ausência. Por ter se envolvido de alguma maneira nessa situação, ele foi uma ausência nos jogos do Santos. E isso já prejudicou o Santos automaticamente. Então, para mim, eu prefiro que toda essa aura da situação seja afastada e o Santos siga a sua vida em campo sem ele. Quero ouvir vocês. E é isso. Caso confuso demais para eu ter que opinar. Tentei. Desculpa se, sei lá, errei. Beijo, tchau.